Correio Brasiliense e a TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Hoje a gente começa uma nova rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. A nossa primeira convidada é a candidata do PSOL, Fátima Souza. Além dela, também estão aqui comigo Ana Maria Campos e Helena Maader. Você pode participar dessa entrevista mandando a sua pergunta pelo Facebook ou pelo Twitter do Correio Brasiliense, onde estamos em transmissão simultânea o tempo inteiro dessa entrevista e até um pouco mais depois que ela acaba aqui na televisão. E a candidata, a nossa primeira pergunta é: a senhora tem focado muito a sua campanha na saúde, é também a sua expertise profissional. Agora, as experiências mostram que experiências e que soluções muito radicais acabam encontrando muita resistência e até protelando a solução. Qual que é a sua solução ou a sua proposta para a saúde? E se a senhora pretende fugir de soluções muito radicais? Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui na bancada do CB Poder. E quero dizer, Simone, que as nossas propostas nunca foram radicais. As nossas propostas na saúde, elas são propostas viáveis, concretas. Infelizmente, os governos tomam outros rumos e não implantam o SUS. O SUS é um patrimônio da sociedade brasileira que foi construído há 30 anos atrás. E a pessoa que está colocando seu nome à disposição, que sou eu para governar o Distrito Federal, não só tenho experiência, sou reconhecida dentro e fora do país por apresentar propostas efetivas, concretas e não radicais. Vou te dar um exemplo. Quando a Marina Silva foi candidata a primeira vez, em 2010, para a presidência da República, me convidou, junto com o Eduardo Jorge, que hoje é o vice dela, para coordenar o plano de governo. Mais tarde, quando a Marta Suplicy ganhou o governo de São Paulo, eu fui convidada para implantar o Saúde da Família e os agentes comunitários de saúde. Eu não viria da minha Paraíba, como enfermeira, que implantei os agentes comunitários de saúde por uma proposta radical. Nós implantamos, sim, uma proposta humanitária, vinculatória às comunidades, respeitosa, acolhedora. Os governos aqui não querem isso. Os governos querem cada vez mais investir em hospitais, medicalizar a sociedade, pegar o dinheiro da população e ir por um caminho, eles sim, radicais, porque não resolve o problema. Mas nesse seu plano, qual é a primeira medida? A primeira medida eu tenho dito em todos os lugares, inclusive nessa bancada. Nós vamos implantar os agentes comunitários de saúde, não só porque eles vão cuidar das suas famílias, no lugar onde eles moram, mas também porque eles geram emprego e renda, porque nós vamos trazer os agentes comunitários de saúde de volta. Concluo. Para isso a senhora faria contratações? Contratações. Além disso, eles vão ficar vinculados às equipes que eu estou chamando de saúde em casa, né? Que é o médico, o enfermeiro, o odontólogo, o assistente social. Porque outra coisa que está por trás disso, que eles não dizem, que é importante que eu diga nessa bancada, é que faz com que não só previna e promova a saúde, mas que se garanta uma itinerância na rede. O que as pessoas vivem hoje de forma sofrida, morrem em fila de hospitais, é maltratada, etc., porque fica uma espécie de ping-pong, ela não tem uma referência de que lugar começa o cuidado da saúde dela e onde termina. Então, começa em casa com os agentes comunitários, com o médico visitando, com os enfermeiros, vincula a rede básica. Eu explico isso direitinho. E não explico porque sou professora, explico porque fui gestora pública dessa matéria. Seria o retorno do programa Saúde em Casa que foi implantado no governo Cristóvão pela Maninha, que é do PSOL também? Mas não é só porque Maninha é do PSOL. Eu digo, mas é uma reprodução daquele programa que começou lá. É o que nós fazemos no Brasil inteiro. Um governo que quer fazer a saúde, ele começa assim, começa dentro de casa. Porque na hora que você faz a prevenção, Ana, e a promoção da saúde, você evita casos, em média, não sei o que estou dizendo. Eu fiz meu pós-doutorado no Canadá e a gente comprovou isso em todos os lugares dos países desenvolvidos em que o Estado, de fato, protege a saúde das pessoas. Então, veja, ele é a atenção básica vincula as unidades de pronto atendimento, vincula as unidades do SAMU, chega no hospital apenas aquilo que é necessário que chegue. Isso dá um fôlego, não só esvazia as filas dos hospitais, mas dá condição do hospital ser preparado. Isso são propostas concretas e nada de radical aí. Agora, os especialistas são unânimes em defender a importância do investimento em saúde básica. E o que a gente vê aqui, entra governo, sai governo, isso não é feito. Na sua opinião, por que não há uma priorização da saúde básica? Isso não dá voto, não dá visibilidade? Não é só que não dá voto, Helena. O problema é que o fato de não investir na atenção básica, o fato de não investir numa rede integrada, né, faz com que abra a possibilidade de que o setor privado ocupe esse lugar que é de responsabilidade do governo. E é uma responsabilidade constitucional. Eu gostaria muito de estar nessa bancada
não discutindo mais a questão das ações básicas de saúde para a população, nem implantação de agências comunitárias de saúde, na capital da República do meu país. Eu queria estar discutindo aqui o processo de formação e qualificação dos trabalhadores da saúde, que é um déficit também. Eu queria estar discutindo aqui a satisfação da população com o serviço. Eu queria estar discutindo aqui o aperfeiçoamento dos conselhos municipais de saúde. Eu queria estar discutindo aqui que nós valorizamos os trabalhadores da saúde, que eles é o olho do governo, está ali para fazer bem as ações, não só de saúde, mas de todas as políticas públicas. Mas não, o DF, infelizmente, tem um atraso fundamental de uma agenda que é vital para a sociedade. Não é só o maior problema, Ana. As pessoas estão morrendo. Agora, estão morrendo por causa de desgoverno. Essas equipes que são fundamentais para a implantação desse programa, existem? Já tem pessoal para isso? Seria feito um concurso público? Como é que a senhora planeja colocar essas equipes em funcionamento? Veja, no nosso programa de governo, capítulo 1, está escrito lá, nós precisamos de 12 mil equipes do Saúde em Casa. Diz o governo que ele tem aí implantado uma cobertura de 76%. Isso não é real. Essa estatística, não sei onde ele arranjou. O fato é que nós vamos fazer um redimensionamento, nós vamos priorizar as regiões mais necessitadas. Eu estou falando da cidade estrutural, da FECAL, Itapuã, Paranoá, São Sebastião, Itapuã, ou seja, todos esses lugares que nós já sabemos de pronto que são áreas que precisam ter imediatamente a implantação dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde em casa. Nosso marco temporal no máximo em 6 meses, nós temos que ir para a rua imediatamente. Como contratar e capacitar equipes sem dinheiro numa situação em que o DF tem dificuldade até para fechar a atual folha de pagamento? Como é que a senhora faria isso? Helena, quem nos diz que é verdade que não tem dinheiro? O discurso que o governo usou o tempo inteiro é que ele estava ali no aperto da lei de responsabilidade fiscal. Eu não vi ele fazer um contramovimento de lei de responsabilidade social, de trazer para si a responsabilidade de assegurar a saúde. Por que ele quer mais outro mandato de 4 anos? Se ele não deu conta em 4 anos de resolver as ações mínimas dessa população, por um lado. Por outro, por que o governo devolve ao Ministério da Saúde 330 milhões? A unidade federada nossa, do Distrito Federal, é a que tem maior oportunidade de não ficar devendo nada desse compromisso constitucional que nós temos com a saúde, com a segurança pública, etc. O argumento do governo é que ele arrumou a casa, até um discurso de campanha, que precisou ajustar as contas, porque herdou um rombo e que agora que sim, ele faria esses investimentos. Ana, como é que você arruma a sua casa? A população que está me ouvindo tem que entender isso. Você arruma a sua casa, a telha caindo na cabeça de todos. A pessoa não tem mais saída, parar, não tem, né, porta de saída. Dá para parar e só retomar no final da obra da casa. O governo bom é o governo que começa a administrar desde o primeiro dia e não espera o último ano do governo para fazer campanha. Brasília não pode deixar que isso aconteça mais. O DF tem que dizer não a essa forma de política. Olha, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu apoiei o governo Rodrigo Hollenberg, eu votei nele. Mas, assim como eu, você viu a rejeição dele? Se ele vai para o segundo turno, ele vai perder para a velha política. Ele vai fazer esse assunto é importante. A senhora está dizendo que votou nele, votou no segundo turno, imagina, né? Sim, votei no segundo turno. E a gente está vendo aí um cenário que dá um empate técnico, pelo menos entre 3 candidatos, 4 candidatos, e o Hollenberg com a Eliana, Fraga e Rosso. Na hipótese da senhora não estar no segundo turno, a senhora apoiaria de novo o Hollenberg? Não, eu vou estar no segundo turno, por isso que eu não apoio. Veja. Mas se a senhora não estiver? Não, vou estar, Ana, porque a população, os democráticos dessa cidade, os progressistas, os intelectuais, vocês da mídia, os professores universitários, todo aquele, inclusive os bons políticos, que entender que nesse momento votar em Rodrigo Hollenberg é um voto útil, que não vai a lugar algum, está correndo um sério risco de trazer a velha política, de assistencialismo. Eu estive na Estrutural antes de ontem e eu vi o quanto a miséria, eu vi de uma ex-aluna minha, que disse assim para mim, professora, os políticos vêm aqui caçar pobres. E se fosse só isso, era razoável. Eles vêm aqui acorrentar essa pobreza. Então, Ana, nós precisamos quebrar esse ciclo da miséria que o DF tem e parar de acorrentar as pessoas, parar de dar esmola. Nós temos que promover a cidadania. As pessoas, e só tem um caminho, pela educação, por todas as políticas públicas, em especial pela educação. Este é o caminho que vai quebrar esse ciclo da pobreza. Então, veja, professora, ontem a gente viu... Só concluir, por gentileza. Veja, colocar Rodrigo Hollenberg no segundo turno
com o grau de rejeição dele, é jogar o seu voto fora. Todos nós sabemos disso, que ele vai enfrentar. Você viu aqui na bancada, no último debate, o grupo da extrema-direita, né, de quem levou Brasília à miséria que ela está, troca bilhete entre eles, combina a resposta entre eles. Como é que a população não está vendo isso, Ana? Tem que romper. E vejo, não me queira arrogante, claro. Como é que Brasília abre mão de uma professora universitária, de uma gestora pública, que é reconhecida dentro e fora do país, que não precisa passar por nenhum teste. E não tenho a ilusão, digo à população que está me ouvindo, que vou resolver os problemas de Brasília em 4 anos. Quem de vocês viu aqui eu fazendo promessa? Eu sou mulher de compromisso histórico. Há 40 anos eu estou na rua defendendo projeto civilizatório para o meu país e, nesse particular, para o Distrito Federal. Claro que ainda faltam mais de 3 semanas para as eleições. E 27 dias em especial. E o cenário pode ser alterado, isso é evidente. A gente vê várias eleições em que a decisão só sai na reta final mesmo. Mas pelo cenário atual, a gente vê que a maioria da população do Distrito Federal está optando por um candidato que a gente pode considerar ali de direita, né? Que é mais vinculado a Roriz, a Arruda. Se a gente somar os votos do Rosso, Eliana, Fraga, Ibanez, General Paulo Chagas, a gente vê que mais de 50% da população está optando por esse candidato, por esse perfil de candidato, um candidato mais à direita, talvez até mais identificado com o Bolsonaro, que é o candidato que na última pesquisa que a gente fez aqui do Correio Brasiliense apareceu quase com 1/3 do voto do eleitorado do DF. Por que a senhora acha que esse fenômeno ocorre em Brasília? É uma desilusão com os governos de esquerda? Ou é um cenário nacional? O que está motivando o eleitor? E por que a senhora acha que poderia derrotar esse grupo no segundo turno? Vou derrotar e vou dizer por quê. Há uma desilusão, sim, e você vê o percentual de pessoas que ainda não querem saber de votar, né? Não querem saber da política, tem ódio da política. Eu tenho visto em todas as caminhadas que eu tenho feito por várias cidades do Distrito Federal, quer dizer, por várias regiões administrativas. Eles têm toda a razão. E não digo que a desilusão é só com o centro-esquerda. É raro muito. O governo Por que o Júlio paga um preço, Júlio, que é o candidato do PT, paga um preço pela rejeição? Quer dizer, ninguém conhece ele nunca colocou o nome dele à disposição e é rejeitado pelo governo Agnello, que errou a mão. Não soube governar, ficou devendo muito a Brasília. A população sabe disso, a população não é ingênua. Assim como o Rodrigo. Por que você acha que eu vou superar isso? Porque eu sou a novidade. Porque eu sou uma pessoa que vou colocar meu nome à disposição de cara limpa, com a experiência que eu tenho. E há tempo, você bem disse, 27 dias é o tempo da virada. E o tempo da virada, por que eles estão fugindo do debate? A Eliana não vai mais para debate algum. Por quê? Porque ela não tem consistência. Ela vai repetir a velha política. E vai repetir a velha política nesses lugares que elas estão indo, caçando os pobres e acorrentando. Nós precisamos fazer uma convocatória pública ao que tem de melhor nessa cidade, a mídia, todos vocês, como eu já mencionei, a senhora acha que pode e dar a virada. Ter o voto de esquerda que o DF sempre, tradicionalmente, teve? Eu espero. Uma eleição polarizada em direita e esquerda, a senhora pode... Eu não sei se só direita e esquerda, eu acho que... É uma forma fácil de analisar, sim, né? Mas olha, essa divisão também não ajuda. Porque como é que a gente vai depurar essa coisa do direito e esquerda? Eu tenho colocado meu nome à disposição para dizer o seguinte: o que tem de melhor nessa cidade precisa quebrar o ciclo dessa velha política. E não me peça para dizer as características que a gente já sabe. Está aí. Brasília já foi um dos melhores lugares no ranking da educação, está caindo. Brasília não tem uma política de habitação, vai só nascente e pôr do sol, aquilo é desumano o que estão fazendo com a lei. Para fora de que quando eles não têm uma forma planejada de uma política de moradia, eles vão lá para uma questão de sobrevivência, constrói, daqui a pouco a GFIS vem e carrega tudo. Eu acabei de ver aqui no comércio da Ceilândia, informal, a GFIS chegar e carregar 4, 5 anos de trabalho de uma pessoa que só tinha aquilo para sobreviver. Daria vários exemplos, Ana. Professora, são quebrar essa política. E para quebrar essa política só tem um jeito. Em que todos que estejam nessa cidade, para não sentir mais vergonha do que nós já temos, por todos os lugares que a gente anda, a gente tem que se explicar que a velha política fazia isso. E que o que nós pensávamos que podia ser a solução não foi, é preciso apresentar uma alternativa diferente. E aí eu acho que essa não é o melhor lugar neste momento, direita, esquerda, centro, etc. Mas é assim, quem quer ver Brasília de novo nos seus eixos? Quem quer ver Brasília de novo nos trilhos? Quem quer ver Brasília para a gente se orgulhar? Quem quer ver Brasília, eu repito isso o tempo inteiro, o Juscelino Kubitschek deve estar lá no céu
olhando e rezando para que isso retome o seu projeto original, que era transformar Aliás, Brasília... amanhã é aniversário dele. Ah, pois é. Ah, Jesus, o Juscelino nos ajuda. Seria, né, o aniversário? Pois é, seria. Para dizer o seguinte... Essa cidade, esse lugar foi criado para ser o centro de desenvolvimento, não só da região, mas Brasília ser luzes que jogassem iluminação para todas as unidades federadas, e não é. Tem perdido todos os rankings. Por isso, mais uma vez, eu convoco, sem nenhuma arrogância, a população, diga não a essa velha política. Está na hora de dizer não. E tem que ter coragem para dizer isso, tem que sair da mesa. Professor, deixa eu voltar à questão do tema anterior de saúde. Ontem a gente teve um episódio em que o deputado distrital Wellington Luiz, que é vice-presidente da Câmara, entrou em conflito com seguranças lá do Instituto Hospital de Base ao tentar entrar. Segundo esses vigilantes, ele até teria sacado uma arma. Enfim, isso virou uma ocorrência policial. O que acontece é que a gestão do Instituto Hospital de Base entrou no debate da eleição. A maioria dos candidatos diz que vai extinguir o Instituto, mas sem trazer uma promessa concreta do que vai colocar no lugar e exatamente como é que seria essa gestão. Qual que é a opinião da senhora? A senhora também extinguiria o Instituto imediatamente? Por outros motivos. Helena, não é pelos mesmos motivos dos que estão a dizer que vão trazer de volta o Instituto, porque eles não têm competência para administrar o SUS no DF. O SUS DF nunca foi implantado. E a Fundação Hospitalar, que alguns sugerem como saída, o retorno da Fundação Hospitalar, seria uma opção? Penso que pode ser uma alternativa. Por que esse governo não foi inteligente o suficiente para ver outras alternativas para agilizar compras? É a única coisa que justifica fazer uma parceria público-privada responsiva, porque a Constituição brasileira permite isso, mas não entregar a gestão pública para o setor privado. Isso é abrir mão da sua capacidade de governar. Portanto, para que quer ser governador? Se quer abrir mão das suas prerrogativas. Mas voltando ao episódio lá no Hospital de Base. Veja, primeiro é violência. Um deputado ele não pode se arrogar a chegar em qualquer lugar e usar dos votos que ele foi delegado para ele fazer o que ele fez. Então, qualquer forma de violência eu sou contra. Eu sou uma construtora da cultura de paz. Afinal de contas, fui aluna de Dom Helder Câmara. Então, não teria outro caminho senão defender a paz. Segundo, o hospital tem que ter transparência. Não precisava um deputado chegar lá e pedir para saber como é que estão as compras de medicamentos. Tem que ser publicizado. No nosso governo, Helena, dessa bancada, você vai ter um aplicativo, você vai olhar em toda a rede dos hospitais, da rede básica, etc. O que é que tem lá de insumo estratégico para atender as pessoas? Que recurso veio do Fundo Constitucional? Que recurso veio do Fundo Nacional de Saúde? Que recurso veio do fundo próprio do Distrito Federal, que tem que destinar recursos? Como nós somos dupla finalidade, nós somos município e estado, olha quanto o DF tem capacidade de captar recursos. Não dá para a gente falar de DF sem falar de entorno. No caso da saúde, por exemplo, como é que a senhora pretende equalizar esse atendimento, já que o peso pende muito mais para o lado de cá e as pessoas de lá também têm direito a atendimento médico, é claro. Não seria o caso de só atender as pessoas do DF, não é disso que a gente está falando. Mas qual que é o seu plano para tentar solucionar esse problema, já que a gente precisa absorver essa demanda que vem do entorno? Primeiro é um direito, né, das pessoas circularem, ir e vir e ser atendidas em qualquer território. Isso nós conquistamos no processo constituinte, estava lá. E digo isso em sala de aula. O que faltou ao governo, todos eles, é um diálogo. O que é que tem que se fazer? Um pacto de cogestão entre o governo, não só de Goiás, você mencionou Goiás, nós temos que fazer Goiás e Minas Gerais. E eu fiz isso quando eu ofertei um curso de especialização de saúde da família para os profissionais. Chamamos os prefeitos na nossa UNB, na época nem diretora eu era da Faculdade de Ciências da Saúde, era apenas coordenadora do Núcleo de Estudo de Saúde Pública, e usei deste lugar, usei no bom sentido do termo, e fizemos um curso de especialização para organizar a atenção básica nos municípios. Na época era 22, agora foi revisto, são 30 e alguma coisa, né? 32 municípios. Pois bem, ajudamos a organizar a atenção básica lá, porque quando as ações de saúde são organizadas nesses municípios, eles não precisam vir para cá. Só que está tendo uma inversão de valores, o GDF está indo para lá, porque não tem organização aqui. Olha mesmo, nós que deveríamos, o governador do DF e o seu secretário ou sua secretária, fazer esse processo de cogestão e ressarcimento dos recursos, porque ele diz assim, a gente gasta muito aqui, a região do entorno não devolve o dinheiro para a gente. Falta de autoridade. Falta de um secretário que tenha a capacidade de fazer esse diálogo. Inclusive, o Ministério da Saúde induz esse processo de negociação no pacto federativo que tem feito com todos os estados na questão da regionalização da saúde. E digo isso porque ajudei a construir o processo da regionalização no nosso país. Então, falta quem converse, Simone.
falta quem tem autoridade sanitária para sentar à mesa, inclusive com uma forma civilizada, dizer assim, olha, X pacientes vieram para cá de qualquer município do entorno. De onde é? Minas Gerais. De onde é? De Goiás. Vamos sentar aqui e vamos fazer esse ressarcimento. Não é só tranquilo, não, porque essas relações entre os governos não é tão tranquilo assim. Mas tem que acontecer, porque senão ninguém organiza o seu serviço, nem lá, nem cá. Isso eu sei fazer, viu? A gente vai Pode fazer confiar. um intervalo agora. O pessoal aqui no Facebook está pedindo muito para a senhora falar das suas propostas para segurança, também no Instagram e educação. Então, no próximo bloco, a gente vai falar de segurança e educação a pedidos aqui do pessoal das redes sociais. E a gente volta já já com a candidata Fátima Souza do PSOL.